Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 4 de fevereiro. Agora na Espanha, 11 horas e 44 minutos. No Brasil, 7h44 da manhã. Gente, eu começo analisando a BTC pelo gráfico diário, só que ancorado na banda de VWAP anual. Porque tem muita gente achando que a BTC estaria enveredando por um viés de baixa, que buscaria um patamar abaixo de 38.555, que foi o fundo que a gente desenhou na agulhada de 23 de janeiro. Mas, analisando sob a perspectiva da banda de VWAP anual, a gente percebe que a mega agulhada... Porque quando houve a virada da VWAP anual, o sarrafo foi lá para cima. A VWAP anual pulou para 44 mil dólares. Com a agulhada de 23 de janeiro, a gente escapuliu para fora da banda. E agora a gente voltou para o patamar da banda de VWAP anual, que recuou de 44 para esse patamar atual, em 43.200. E é esse patamar que está travando a BTC. Inclusive ela está desenhando uma subfigura triangularizada, tendo por centro gravitacional a própria VWAP anual. É isso que está pesando o preço. Analisando o passado para ver se ele se repete no futuro, a última escapulida que a BTC deu para baixo da Lauer na banda de VWAP anual aconteceu lá no evento pandêmico, aqui em março de 2020. A gente escapuliu para fora logo depois da virada também, ó, porque o evento pandêmico foi no finalzinho de fevereiro, começo de março de 2020. A gente escapuliu para fora, travou na própria VWAP anual, como travou aqui agora. Depois migrou para a banda superior, ficou namorando a upper. É isso que deve acontecer. A gente vai migrar para 46, 45, entre 45 e 46, a gente vai ficar namorando a upper e depois vai descolar para criar uma nova banda num platô acima, que vai ser o patamar do novo all-time high da BTC. Então, na minha leitura, vai rolar aqui uma similaridade gráfica. Talvez esteja acontecendo um fractal aqui em relação ao movimento pandêmico, já que a gente escapuliu para baixo da Lauer, travou no patamar da VWAP, ó, escapulimos para baixo da Lauer, travamos no patamar da VWAP, depois a gente vai migrar para o patamar da upper. É óbvio que a própria banda como um todo exerce uma força gravitacional segurando o preço para dentro dela, mas em algum momento a gente vai decolar, como fez aqui, ó, escapulir, e aí a BTC voou para o patamar de 64, voltou para a Lauer, depois voou para o patamar de 69, depois voltou para dentro da banda e aí desenhou o inverno cripto. Na minha leitura é isso que vai acontecer. Os cavaleiros do apocalipse estão um pouco excitados, por assim dizer. No gráfico semanal ancorado pela banda de Bollinger, que é um gráfico que eu uso pouco, mas ele também exerce uma influência brutal, a banda de Bollinger, no movimento da BTC. Vocês veem que a gente está transitando basicamente pela banda superior da banda de Bollinger, o que denota que as forças compradoras estão totalmente no controle da BTC. A gente acumulou numa longa cunha triangularizada, que nada mais é do que o que foi ancorada, tendo por centro gravitacional a própria âncora da salva de VWAPs, aquele gráfico que eu gosto de analisar. Deixa eu botar ele aqui, ó. Esse aqui é o da direita, é o da BTC, ó. Vocês vejam que essa figura triangularizada no semanal tinha por centro gravitacional essa linha vermelha aqui, ó. Essa linha amarela, desculpa. Essa linha amarela, ela serviu de âncora, apoiada na máxima de 2017, para essa acumulação do inverno cripto. Então, ó, vocês vejam que toda essa figura triangularizada que a gente viu lá no gráfico anterior tinha por centro gravitacional essa linha amarela. E aí depois a gente explodiu para as uppers subsequentes. Então, na minha leitura, a gente está acumulando, depois dessa explosão aqui, a gente está acumulando, formando um pullback para a BTC startar uma onda 3 aqui no gráfico semanal. Aí vai ficar 1, 2 e 3. A onda 3 vai levar a BTC para o patamar de 60 mil dólares. No intraday, a gente está travado aqui no centro gravitacional da nuvem no diário. Isso aqui em algum momento vai voltar a estressar a aresta superior da nossa bandeira de alta para explodir na nossa onda 3. Na seara fática, a FTX, a falida FTX, pediu autorização judicial
para se desfazer de 8% da Anthropic, uma cripto ligada à inteligência artificial. O corpo jurídico da FTX apresentou uma petição pedindo autorização para vender toda a sua participação na startup Anthropic, no valor de 1,4 bi. Pode haver um grande despejo. E a criptografia após a morte é o objeto de uma reportagem muito interessante na News BTC. Qualquer um que tenha ativos criptográficos, como eu, por exemplo, na blockchain, na rede, nas Cefaz, uma eventual sucessão causa-mortes acontece exatamente como acontece com ativos numa corretora de valores mobiliários, numa XP, numa Ágora. Mas se o investidor mantém os ativos não numa Cefi, não numa Binance ou numa Coinbase, mas se ele mantém os ativos autocustodiados, como é o meu caso, é preciso fazer um planejamento para a sucessão causa-morte desses ativos. Para que o titular não perca a autocustódia, porque eu posso, por exemplo, entregar as private keys para um notário aqui da Espanha, e aí, obviamente, eu não terei mais a autocustódia, porque um juiz pode intimar o notário, por exemplo, e determinar a transferência, ou, por exemplo, penhorar, enfim. A autocustódia é quando os ativos pertencem a quem detém a private key e mais ninguém. Só quem tem a private key é que tem acesso a esses ativos criptográficos. Então, a criptografia autocustodiada encarando um evento de sucessão causa-mortes exige preparação e planejamento. E como funciona? A única coisa que o titular das private keys pode fazer por seus sucessores é criar dicas de como o sucessor vai acessar os ativos criptográficos. Dicas no sentido de como encontrar as private keys, porque se o titular entrega diretamente as private keys para um notário ou para um terceiro, obviamente ele não tem mais, ele não é o único titular dos ativos criptográficos, mas também é o terceiro que detém a private key. Então, o essencial é o planejamento. Primeira coisa é fazer um inventário do que o sujeito possui. Depois, as instruções de acesso. Então, se o sujeito tem lá, por exemplo, um MetaMask que tem 12 palavras, ou um Trezor, ou um Ledger que tem 24 palavras, e ele custodiou, escreveu essas 24 palavras num papel ou em grupos de papel. Eu, por exemplo, tenho 3 grupos de 8 palavras, um em cada continente, então a minha instrução de acesso é mais complexa. Mas, enfim, teria que o herdeiro teria que primeiro conseguir achar esses 3 grupos de 8 palavras e identificar os continentes e a localização para depois começar o processo de acessar os ativos. Criar um documento legalmente acessável para poder ter acesso às instruções e às dicas. Criar backups de segurança, ou seja, redundâncias nesses acessos, porque um grupo de 8 palavras pode estar num local que eventualmente pegue fogo, tem que ter redundâncias. Enfim, tem uma série de procedimentos. Alguns notários na Espanha, eu sei porque eu participei de uma janta em que havia um notário e eles já estão começando a se preparar no sentido de criar um ITER, né, um caminho para que os herdeiros tenham acesso aos criptoativos autocustodiados com segurança. E não é só o evento morte que afeta os ativos autocustodiados. O sujeito pode sofrer um acidente, ficar inválido, não conseguir se comunicar, ou pode sofrer uma doença degenerativa, um Alzheimer da vida, e também não conseguir repassar os ativos criptográficos a terceiros. São vários os eventos que exigem preparação, criação de inventário, criação de um ITER, né, de um caminho que vai levar eventualmente os ativos em direção aos herdeiros. Enfim, é tudo questão de planejamento. E o autor de Pai Rico, Pai Pobre, o Roberto Kiyosaki, diz que Bitcoin é a única proteção para um colapso iminente do mercado de ações e de títulos públicos. Enfim, Roberto Kiyosaki dá aqui as
a sua opinião sobre o que vem por aí no mercado, no TradeFi, no mercado financeiro tradicional. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o que o crash do mercado acionário de 1987 traz de lições para os traders convencidos de que o Fed vai iniciar brevemente a redução da taxa básica de juros e que o mercado acionário também vai continuar subindo. Alguns economistas mais escolados e com mais experiência acham que o cenário está aguardando uma Kinder surpresinha e que vai tudo desabar. Os sinais de alerta, eles são mais contundentes quando todos estão convencidos de que nada vai acontecer. Quando os sinais de alerta estão fora de cogitação, como é o que está acontecendo, ninguém está acreditando que vai haver um crash. Inclusive o Michael Burry, que estava shortado contra os principais índices, S&P e os Michael Burry, que foi que inspirou aquele filme A Grande Aposta, ele encerrou uma posição shortada com um prejuízo hecatômbico, convencido de que não vai nada cair. E os sinais de alerta estão fora de cogitação, é o que está acontecendo, ninguém acha que vai cair, ou poucos acham que vai haver um crash. O hype em torno das 7 magníficas, as Big Techs, envolvendo inteligência artificial. Esse é mais um elemento que deu mais uma esticada nos principais índices. O mercado de ações, ele, para alguns setores, está nitidamente muito esticado, ou seja, tudo tá, todos esses elementos também foram verificados no crash acionário de 1987. É possível que nada aconteça? É possível, mas também é possível que um evento catastrófico, por exemplo, iniciado por uma crise do setor bancário norte-americano, ou um cisne negro, que é um evento que ninguém prevê e que ninguém tem condições de antever, é a teoria do Nassim Taleb. Um Black Swan pode acontecer também, a gente não sabe, o evento pandêmico foi um Black Swan, mas enfim, muita coisa pode acontecer. Alguns ingredientes dessa panela catastrófica de pressão estão presentes. Enfim, vamos ver como vai se desdobrar. E Israel pressiona as cidades ao sul de Gaza, enquanto o mundo tem os olhos voltados para a retaliação norte-americana. E uma reportagem muito interessante aqui no New York Times dá conta das forças iranianas que estão guerreando por procuração contra o Ocidente e Israel. No Líbano é o Hezbollah, que é uma força, é como se fosse um braço, uma longa-manos da Guarda Revolucionária Iraniana. O Hezbollah tem apoio logístico e financeiro do Irã. Na Síria, a família de Bashar al-Assad, o governante sírio, eles pertencem a uma vertente alauíta, que é uma dissidência do xiismo iraniano, e tem o apoio do Irã e também da Rússia para piorar a situação. O Iraque, que por uma consequência não intencional da invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003, foi que o Irã foi capaz de estender a sua influência profundamente dentro do seu antigo inimigo, o Iraque, com a quase extinção do grupo terrorista Estado Islâmico. O Irã agora basicamente controla todas as milícias iraquianas, com uma forte influência muçulmana xiita. O Iêmen, através dos rebeldes iemenitas Houthis, ou seja, o Irã está em prática, e a faixa de Gaza, obviamente, com o grupo Hamas, que também recebe apoio logístico, financeiro e até político do Irã. Enfim, tudo isso criou uma série de tentáculos dentro do Oriente Médio, onde o Irã basicamente tem controle, tem um órgão avançado de controle em cada parte do Oriente Médio. E isso transformou o Oriente Médio numa mega panela de pressão que pode explodir num grande conflito regional que pode se estender por muito mais tempo do que os analistas inicialmente estavam prognosticando. Gente, nesse cenário hecatômbico nuclear, a BTC está em vias de romper aqui a nossa bandeira de alta. Lá naquele meu gráfico inicialmente reportado no início da análise de hoje, que é o diário ancorado na banda de VWAP anual, vocês vejam que a BTC está só fazendo um pullbackzinho aqui no patamar da própria VWAP anual, depois vai pular para upper.
lá próximo de 45, 46. Se romper esse cume aqui, aí vocês já sabem, a gente vai startar aquele movimento pós-pandêmico que levou a BTC do patamar de 8 mil dólares em direção a 64 mil dólares. Inclusive está rolando aqui um fractal, esse movimento aqui, ó, em que ela travou na VWAP anual, tá meio que se repetindo. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com XRP, ADA, Polkadot, Kusama, AVAX, que tem muita gente pedindo. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.